Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para o 7º ano do Colégio Ateneu, tá? A gente vai tratar agora sobre o módulo 8, a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo 8, Baixa Idade Média, uma Europa Diferente, tá bom? Então, lembrando que nós estamos falando nesse momento sobre a Idade Média, não é isso? Esse é o tema do que a gente está trabalhando desde o começo do ano, mas agora a gente vai falar da segunda metade da Idade Média, que é conhecida como Baixa Idade Média. Tudo bem? Espero que vocês gostem. Bom, depois que os europeus, os cristãos, voltam para a Europa, eles voltam das cruzadas de uma forma diferente. Assim, tudo mudou depois das cruzadas. Por quê? Por conta das cruzadas, vão ter impactos, por exemplo, econômicos e na forma de viver dos europeus, tá? A liberação do mar Mediterrâneo foi uma coisa muito importante para os europeus, mudou a vida deles, tá? Mudou completamente a vida deles, porque assim eles poderiam comercializar com outras regiões, tá? Inclusive a região do Oriente. Então, aquela ideia do Papa de proibir o comércio com os árabes vai acabar nesse momento. Não que o Papa vá dizer alguma coisa, ó, vocês podem comercializar agora, não. Mas a abertura do mar Mediterrâneo vai criar uma possibilidade de comércio na Europa. E isso vai ser bem positivo, tá? Isso vai mudar tudo. Outra coisa vai ser a mentalidade dos europeus, né? Eles vão partir para as cruzadas e não vão voltar do mesmo jeito. Eles já tinham conhecido coisas, visto coisas que mudou a cabeça deles. Então, quando eles voltarem, vocês imaginam, um servo quer voltar pro feudo para ter que obedecer o senhor feudal, se ele lutou ao lado do filho do senhor feudal na guerra? Isso vai mudar, né? Outra, o primogênito não quer o primogênito. O primogênito vai voltar com o feudo garantido. E o irmão? E os irmãos? Eles não tinham feudos, né? Então eles não querem voltar e ficar sobre o poder do primogênito. O segundo filho, o terceiro filho, ninguém quer voltar para ter que morar no feudo que o seu irmão manda. Essa era a situação. Na Europa, até os servos vão ver que a vida no campo já não era mais tão atraente, né? As invasões cessaram, então a vida, a lógica do feudo começa a perder um pouquinho o sentido depois das cruzadas, tá? Então eles começam, depois das cruzadas, a obter um desejo de criar novas atividades econômicas e entre elas é nesse momento que vai nascer o comércio, vai ocorrer um renascimento comercial. Porque com os produtos agora que são comercializados ali no mar Mediterrâneo, com os produtos que vêm do Oriente, que eles conseguem divulgar na Europa e conseguem comercializar entre os feudos, isso começa a aumentar. Outra questão vai ser o excedente dentro dos feudos. Vocês lembram que dentro dos feudos estava faltando alimento? Tinha muita gente, estava faltando alimento. Como muita gente morreu nas cruzadas, o que vai acontecer quando eles voltam do feudo? Sim, não tem mais gente suficiente, a comida está sobrando. Esse excedente, as produções excedentes de artesanato, de vestimenta, de produtos, né, vai começar a sobrar, esse excedente vai ser vendido. Então, o comércio na Europa, após as cruzadas, ele vai começar a renascer. Tinha quase desaparecido ali por volta do século VII e agora começa a renascer depois das cruzadas, mais ou menos no século XII, tudo bem? 12 e 13. Certo. E por conta desse crescimento comercial, vai surgir um grupo chamado de bufarinheiros, que eram comerciantes que vendiam entre os feudos, eles vendiam coisas pequenas, né? Eles vendiam coisas de pouco valor, comida, produtos para tempero, eles vendiam roupas, tecidos, uma coisa que era produzida num feudo e não era em outro, então eles vendiam, viajavam entre os feudos vendendo esses produtos. E os bufarinheiros, eles viram que enviar produtos, fazer os produtos chegarem até os feudos era lucrativo.
E a vida era um pouquinho mais interessante do que a vida como servo. Então, aquela sociedade em que não havia nenhuma mobilidade social, que você não podia nascer servo, morria servo, começa a se desfazer depois do comércio. Porque um servo poderia ser bufarinheiro, ele poderia comercializar na Europa, certo? Então, o renascimento comercial vai também incentivar um renascimento urbano. Por quê? Porque vender nos feudos era difícil. Os feudos são distantes, tem as estradas entre um feudo e outro. Já vender numa cidade, onde as casas são ali uma do lado das outras, era bem mais fácil, né? Era bem mais tranquilo vender na cidade do que no campo. Então, as cidades começam a voltar a ser ocupadas nesse período por conta do comércio. As pessoas vão fazer o caminho contrário agora. Ao invés de ir para o campo, elas estão indo para as cidades. Ocupar essas cidades que tinham sido abandonadas durante as invasões, tá? E esse período da história a gente vai chamar de renascimento urbano. Nós estamos estudando a Baixa Idade Média, tá? Já a segunda metade da Idade Média. Então, as pessoas vão viver na cidade porque era mais fácil comercializar, uma casa do lado da outra, o centro comercial ali próximo. Nos feudos, além da distância, tinha o perigo das estradas, né? Então, era difícil viajar de um feudo e outro, entre um feudo e outro. E ainda tinha a questão do dinheiro. Cada feudo tinha sua própria moeda, suas próprias leis, suas próprias regras de pesos, de medidas. Então, vender no feudo era complicado. Nas cidades, eles meio que unificavam essas regras, tá? E aí, a gente tem na página 176, 177, a gente tem um mapa, meio que um desenho do que era essa cidade medieval nessa época, né? Como que era essa cidade. Essa imagem é bem legal porque ela mostra como as cidades vão se formar fortificadas. Não sei se vocês conseguem ver. Eles vão fazer muralhas em volta das cidades. Porque, obviamente, por conta da proteção, vão ocorrer saques nessas cidades, então eles vão querer se proteger e vão fazer muralhas. Nesse período vão se formar também feiras entre um feudo e outro, eles vão fazer feiras para facilitar o comércio, né? Para as pessoas poderem, não precisarem ir até as cidades que eram distantes, para os comerciantes não precisarem ir de feudo em feudo, então eles faziam uma feira centralizada ali no meio do caminho entre um feudo e outro, para poder vender os seus produtos. E nessas feiras, posteriormente, vão surgir várias cidades da Europa, tá? Algumas cidades vão nascer por conta dessas feiras. A cidade de Paris foi uma delas, né? Ela ficava entre um feudo e outro feudo na região, e ali se formou uma feira muito grande e começaram a surgir casas improvisadas. Aí a cidade de Paris começa a nascer, tá? Não bem a cidade como a gente conhece, mas um embrião ali. Os castelos, os nobres nos castelos, nos feudos, né? Eles vão consumir muito esses produtos. Claro que quem era nobre vai consumir um produto um pouquinho melhor do que quem era servo. Então, os nobres, eles vão consumir, por exemplo, especiarias, tapetes, perfumes. Já os servos não vão comprar essas coisas, né? Os servos vão comprar alimentos, vão trocar objetos, uma coisa que era feita lá no feudo dele, ele vai trocar por algum produto que não tenha lá, certo? Também vão surgir nesse período o que a gente chama de burgos. Essas cidades com casas improvisadas aqui, ó, próximos dos centros comerciais. Por que o nome é burgo? Porque ali que vai se concentrar os comerciantes que vão se tornar uma nova classe social. Que classe social é essa? Eles vão se tornar os burgueses, tá? Então, vocês lembrem que tinha os servos, tinha o nobre e tinha o clero. Agora, entre os servos e os nobres, vai surgir uma nova classe social conhecida como burgueses, tá? E os burgueses vão morar aonde? Nos burgos, nessas cidades improvisadas, nessas casas improvisadas
feitas por esses burgueses para poder viver próximo aos centros comerciais. E a Europa vai se encher de burgos, tá? Então são ocupações onde os moradores vão passar a se dedicar ao comércio, tá? Especializando-se como ferreiros, sapateiros, ourives, tecelões, tintureiros, marceneiros. Todo mundo vai morar próximo e aí eles vão vender entre si. E também vai ter os comerciantes que vão só levar os produtos até os feudos. Esses comerciantes dos burgos comercializavam só lá no burgo. Então, nesse momento da história, estão surgindo várias outras novas classes e o trabalho vai se tornar muito especializado. Antes, ou você era nobre ou você era camponês. Agora não, você pode ser o comerciante que trabalha com tecelagem, você pode ser o comerciante que trabalha com madeiras, você pode ser o comerciante que leva os produtos até os feudos, você pode ser um comerciante que trabalha na feira. A vida na Europa mudou completamente depois do renascimento comercial e do renascimento urbano, tá? Os comerciantes, eles se juntavam nas cidades, eles vão formando esses núcleos urbanos, os burgos, e também vão ocupando regiões para fazer estradas, tá? Porque as estradas vão ser cada vez mais importantes para levar esses produtos até os feudos, porque surge os burgueses e o comércio, mas os feudos e os servos não deixam de existir, certo? É uma sociedade mais complexa, onde cada um vai ter lá seu tipo de trabalho especializado. Tudo bem? A cidade de Flandres, a região de Flandres, tá? A cidade de Gênova e Veneza vão se tornar ainda mais importantes nesse período. Vocês lembrem que foram duas cidades que permaneceram com o comércio, mesmo depois do Papa proibir o comércio com os árabes. E agora eles vão ser duas cidades com centros comerciais enormes que vão trazer produtos e vender para esses outros burgueses, né, para esses outros comerciantes. Então eles trazem produtos de fora e esses comerciantes compram os produtos de Veneza e de Gênova e revendem na Europa. A população não precisava mais ir lá em Gênova e Veneza, né, para poder comprar os produtos, já eram distribuídos por esses comerciantes. Então, agora a gente tem especializados os artesãos, né, os artesãos que vão vender o seu trabalho para esses comerciantes e esses comerciantes vão vender na Europa, né? E as duas cidades, como eu disse, de Gênova e Veneza, vão ficar cada vez mais importantes, elas não vão perder a importância porque o comércio se expandiu nesse momento, bom? Aí a gente continua na página seguinte, tem um mapinha na página 178 sobre o comércio na Baixa Idade Média, é esse mapinha aqui, ó, tá? Se vocês repararem, aqui tá mostrando como os árabes saíram lá de Constantinopla, não sei se dá pra ver, e vão em direção à Europa para poder vender seus produtos, né? E aqui a gente tem uma série de feiras. Se vocês olharem essas cabaninhas, tá? Elas significam feiras. Olhem lá a cidade de Paris, como era uma feira, que eu mostrei pra vocês, que eu tinha comentado, tá? Bem aqui, ó. É a cidade de Paris. Ela era uma feira, então a gente vai ter essas rotas comerciais, tá? A gente tem a rota marítima, de verde, tem a rota terrestre, roxa, de comércio, e tem a rota de Champagne, que é essa rota vermelhinha, tá? A rota de Champagne, ela comunicava as rotas marítimas com as rotas terrestres que chegavam até a Península Ibérica. Olhem a rotinha rosa, que sai daqui de Nápoles. A gente tem ela bem aqui. Rosa não, vermelha, né, gente? E ela atravessa toda a Europa, Gênova, Veneza, chega até lá Paris, vai até lá em cima, volta. Era uma rota importante. Bom, vocês vão ler esse textinho aqui, quer dizer, eu vou ler para vocês poderem fazer a atividade, tá bom? Então, atividade 1. Godric decidiu abandonar a vida de camponês, como queria ser comerciante. Começou como bufarinheiro e aprendeu a ganhar dinheiro vendendo mercadorias de pouco valor.
e depois de grande valor. No início, percorria as aldeias e as quintas dos arredores com pequenos artigos. Depois, pouco a pouco, associou-se com mercadores mais poderosos. Assim, adquiriu experiência percorrendo cidades, castelos, feiras e mercados. Esse texto aqui, A Vida de Santo Godric, é do Reginaldo de Durham, tá? Esse textinho aqui tá falando do Godric, que era um camponês e que ele tomou a decisão de virar comerciante e ele começa como bufarinheiro. Por que bufarinheiro? Eram aqueles comerciantes que vendiam coisas de pouco valor. E assim ele vai crescendo e vai se tornando um comerciante mais importante quando ele começa a aprender com outros mercadores, tá? Aí você tem que dar um título a esse texto na questão A. E na B, vocês vão escrever o seguinte: a sociedade continuava estamental na Idade Média? Então vocês têm que responder nesse sentido. Continuavam os estamentos na Europa? A sociedade continuava dividida em classes sociais em que as pessoas não podiam mudar de classe? Sim, não e por quê, tá bom? Expliquem, tá? Na página seguinte está falando sobre como a burguesia vai ser uma classe social nova, importante. Burguesia significava tudo, significava o pequeno comerciante até o grande comerciante. E ao longo do tempo, né, dos séculos que vão se passar, a burguesia vai se tornar uma das classes sociais mais importantes da Europa, tá? E a burguesia vai tomar conta da Europa quase como uma elite financeira, tá? Alguns nobres vão pegar até dinheiro emprestado com burgueses, tá? Alguns nobres que vão entrar em falência, em processo de crise econômica, e os burgueses cada vez enriquecendo mais na Europa vão emprestar dinheiro para esses nobres. Olha que louco, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? E uma coisa interessante de pensar também é que vai nascer dessa burguesia vários tipos de trabalho específicos, né? E entre eles vai ser os cambistas, tá? Quem vai fazer as letras de câmbio. O que é isso? Cada feudo tinha uma moeda, né? Então, se cada feudo tinha uma moeda, uma forma de valor, como que o comerciante vai conseguir vender em todos os feudos e aceitar todas as moedas? E ele vai ter todas as moedas de todos os feudos? É complicado, né? Para fazer trocas, para dar troco, para comprar alguma coisa, era difícil. É igual quando a gente vai para outro país. A moeda não é diferente? O que a gente tem que fazer? Trocar a moeda. Esses cambistas, nessa época, esses burgueses cambistas, eles faziam isso. Eles trocavam as moedas, eles emprestavam dinheiro trocando as moedas para as pessoas. Então, se você tem uma moeda de um feudo, mas você quer de outro feudo, eu recebo a sua moeda e troco pela moeda do outro feudo. Eles faziam esse câmbio. E também vão ter burgueses que vão começar um processo que a gente chama de banqueiros, né? Eles vão começar uma nova classe, um novo tipo de trabalho que serão os banqueiros. Os banqueiros emprestavam dinheiros a juros, tá? Então, um comerciante que não tinha dinheiro e precisava de dinheiro para comercializar, para comprar seus produtos, ele ia lá, pegava esse dinheiro emprestado com o banqueiro emprestava o dinheiro e cobrava juros. E também cobravam juros dos produtos, claro, né? Então é aí que começa a nascer o que a gente chama de capitalismo, mas é um capitalismo comercial. É o sistema econômico que a gente vive até hoje, começa a nascer aí no final da Idade Média, que a gente chama de capitalismo comercial, certo? Nesse período também começam a surgir as corporações. O que são isso? São empresas, né? E essas corporações eram chamadas de corporações de ofício, nos quais um artesão trabalhava, né? Um artesão que sabia fazer um produto específico, podia ser móveis, roupas, esses mestres de ofício que contratavam outras pessoas para trabalhar para ele. Ele seria o mestre de ofício e os ajudantes dele iam aprender esse ofício e ajudá-lo a trabalhar, a produzir seus produtos. Então ele ele pagava esses funcionários muito pouco
Em troca, esses funcionários estarão aprendendo esse trabalho, né? Então aí nascem as corporações, as empresas, onde existe uma hierarquia, uma pessoa é o mais importante, é o mestre, e o outro é o ajudante 2, o ajudante que é menos importante. E ele vendia esses produtos para os comerciantes que iam revendê-lo no resto da Europa, certo? O clero e a nobreza não vão ficar muito satisfeitos com a ascensão da burguesia, porque o clero tinha medo de perder o seu poder, né, o seu poder político na Europa, e a nobreza se via prejudicada porque muitos servos deixaram de ser servos, né, e foram viver do comércio, foram ser bofarinheiros, e também porque eles tinham medo da burguesia ascender mais do que eles, terem mais importância, mais dinheiro, mais riqueza do que a nobreza. E isso vai gerar um descontentamento ali na Europa. Eu não vou dar spoiler do que vai acontecer, mas vai gerar um descontentamento. Em alguns locais a nobreza vai se aliar com os burgueses, mas não serão em todos, tá? E também em alguns locais a igreja vai se aliar aos burgueses. Mas como a igreja era contra o lucro, não vai ser muito bem visto não essa ideia de burguesia pela igreja católica nesse período. Certo? Vocês vão fazer a atividade da página 181 e a 182 sobre o documento do Raul Cavaleiro, que ele tá falando sobre o câmbio também, tá bom? Vocês vão ler, vão fazer a atividade e fazer a tarefa de casa desse modo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, façam as lições e usem álcool em gel, tá bom? Beijinhos, até a aula!